Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. Pai do Senhor, igreja. Que maravilha ver o crescimento da igreja, ver a igreja alcançando maturidade em várias áreas, né? E isso é um processo que faz a gente enxergar, né, que Deus está por trás de tudo isso, que Deus está abençoando. Que nós possamos continuar em aliança, continuar, né, juntos e apoiando aí também a família pastoral, pastor Flávio, pastora Sayonara, em nome de Jesus. Irmãos, hoje, nosso culto de ceia, e eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Hebreus 7, 26. Amém? Obrigado, meu irmão. Leiamos. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue, Pai, esta obra que iniciou nesta noite em nossos corações. Fala conosco, nos instrui na Tua palavra, Senhor, que nós saiamos daqui mais firmes, saiamos daqui, Senhor, mais cheios, mais, Senhor Deus, convictos da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, eu considero, talvez depois da carta aos Romanos, uma das cartas mais importantes, se é que a gente pode classificar algum livro da Bíblia, né? Eu não sei você, mas é difícil a gente dizer que livro da Bíblia a gente gosta mais, né? Uma hora a gente está gostando de 1 Samuel, uma hora é os Salmos, outra hora são os Provérbios, e no Novo Testamento também, uma hora nós estamos nos Evangelhos, então é assim. Mas a carta aos Hebreus, ela tem algo muito especial, porque talvez é o único livro da Bíblia que nos esclarece assuntos do Antigo Testamento, que sem esse livro nós ficaríamos às cegas. Nós não íamos entender, principalmente no que diz respeito ao tabernáculo, no que diz respeito ao sacerdócio levítico e ao papel de Jesus como sumo sacerdote. Então, a carta aos Hebreus, ela precisa ser lida. Leia ela de uma sentada, você vai ficar maravilhado, né? Depois eu recomendo você ler Levítico. Vai ser muito bom. Então, eu não pretendo, irmãos, aqui, claro, trazer tudo que este livro fala sobre Jesus como sumo sacerdote. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse ponto. Eu quero me deter a isso que fala na primeira parte do versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Por quê, irmãos? Porque precisávamos de um sumo sacerdote da categoria do Senhor Jesus Cristo. Se já tínhamos tantos sumos sacerdotes, porque nós precisávamos de
um sacerdote como este. É isso que o autor está falando aqui aos Hebreus. Nós precisávamos, nos convinha um sacerdote assim. Vamos tentar responder essas perguntas hoje, rapidamente aqui. Por que nós precisávamos de um sumo sacerdote? É o que ele diz aqui, né? Nos convinha. Você sabia que precisava de um sumo sacerdote na sua vida? Na verdade, talvez você como crente, que já conhece um pouco da palavra de Deus, você já sabe do que nós estamos falando. Você já conhece este assunto. Mas por um momento pense que você não conhecia esse assunto. Pense que quando você estava lá no mundo, você não sabia nada de sumos sacerdotes. Você tinha sua religião, talvez lá ouvia falar de esse termo era comum, sacerdote. Mas você não conhecia talvez a Bíblia e não sabia do que a Bíblia está falando aqui. Que toda pessoa precisa de um sumo sacerdote. Então, por quê? Por que nós precisamos? Porque, irmãos, nós não chegamos a Deus sozinhos. Nós precisamos de mediação. Nós perdemos a nossa liberdade com Deus, como eu costumo dizer aos irmãos, perdemos naquele jardim. E a partir do momento em que a comunhão com Deus foi quebrada, nós não podíamos mais nos achegar a Deus sem uma mediação, sem uma intermediação. Mas eu gostaria que você fizesse um raciocínio lógico comigo aqui, um raciocínio dedutivo, que a gente usa na lógica. E aí a gente precisa de 3 coisas para um raciocínio dedutivo. Primeiro, pense assim comigo, para você ver como você precisa de um intermediário. Você precisa de alguém entre você e Deus. Primeiro, Deus possui tanta perfeição que a santidade emanando dele, sem nenhum tipo de contenção, é capaz de consumir totalmente tudo que é imperfeito. Vou ler de novo para você que eu anotei aqui. Primeiro, Deus possui tanta perfeição que a santidade que emana dele, se não tiver nenhum tipo de contenção, é capaz de consumir totalmente tudo que é imperfeito. Tudo que tiver ao redor de Deus, se tiver contato com a santidade dele sem filtro, é consumido imediatamente. A santidade plena de Deus só admite perfeição. Deus não pode se achegar a nós como nosso estado, sem uma mediação. Por isso todo o cuidado dele. Por isso todo o projeto de Deus para que houvesse essa mediação. Mas esse é o primeiro ponto, para você entender. Hebreus 12, 29, um pouquinho mais na frente, tem aquele versículo assustador. Como diz o pastor, vamos para o 28. A gente vai pegando, pastor, as manias. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É terrível isso. Mas não é porque Deus é mau. Pelo contrário, é porque Ele é bom demais. É porque não tem nada errado nele. Então nós precisamos de algo entre nós e Ele para podermos nos relacionar com Deus. Quando não havia o pecado, isso não era problema. A comunhão estava lá. Mas agora não. Mas o que a Bíblia diz sobre nós, irmãos? No nosso raciocínio lógico. Agora, você e eu somos imperfeitos da raiz ao fruto. Somos ou não somos? Nós somos imperfeitos. E aí nós temos um grande problema. Esse Deus que é fogo consumidor de um lado, e nós, que não sabemos por nós mesmos mais do que pecar, mais do que levar a cabo nossa vontade
os nossos pensamentos. Então, qual é a consequência disso? Se algum tipo de contenção tão poderosa quanto o próprio Deus, capaz de sem algum tipo de contenção tão poderosa quanto o próprio Deus, capaz de se colocar entre nós e sua estrondosa santidade, jamais o veremos, antes seremos consumidos para sempre. Irmãos, nós precisamos não somente de um mediador, mas nós precisamos de um mediador que seja suficiente, capaz de enfrentar essa estrondosa santidade de Deus. Nós precisamos de socorro, de ajuda do alto. Então, nós temos esse problema. E aí então aparece a figura do primeiro sumo sacerdote. No capítulo em Hebreus também, capítulo 12 também, versículo 18. Nós temos a descrição do sentimento que passaram as pessoas que estavam ao pé do Monte Sinai, no dia em que Deus apareceu para Israel, naquele deserto. Irmãos, olha o que diz o autor aos Hebreus, nos exortando a nós não desistirmos da nossa fé. Ele diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Isso foi Deus descendo no monte para falar com Israel. Todo o ambiente foi tomado de temor. E já está bem resumido aqui pelas Escrituras o que Israel sentiu naquela hora. Misericórdia. Não fala mais com a gente não, Deus. Precisamos que alguém fale em nosso lugar com Deus e que traga para nós o que Ele tem a dizer para nós, a sua vontade. Irmãos, este é o primeiro sumo sacerdote. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas ela é indispensável para nós entendermos a nossa fé. Nós não podemos ser cristãos rasos, né? Nós temos que entender por que nós somos cristãos. E essa noite Deus quer que você entenda por que se precisa de um sumo sacerdote, de um mediador, de um intermediário. O livro de Gênesis, ele mostra para nós que Deus escolheu Abraão e a descendência dele, o seu povo em particular. E que também no livro de Êxodo nós temos que depois de 400 anos que o povo de Deus estava escravo no Egito, Deus visita seu povo. E através de Moisés, ele resgata seu povo das mãos de Faraó. Agora, nós entendemos que Deus aparece para eles e diz: eu sou o que sou. O que Deus queria ao tirar Israel do Egito? Levar para um lugar de descanso. Levar para uma terra onde eles esqueceriam dos seus sofrimentos, da injustiça, da maldade, da maneira como seus filhos viviam como escravos naquele lugar. Deus tinha um plano bom, maravilhoso para a vida deles. Mas, irmãos, tinha um preço. Israel precisaria fazer uma aliança com Deus e honrar essa aliança, honrar esse compromisso com o Senhor. Então, naquele deserto, o Senhor estabelece um sistema sacerdotal de sacrifícios, de ofertas. Separa a tribo de Levi, e dessa tribo, dos filhos de Levi, a família de Arão. E da família de Arão, ele e seus filhos
Deus escolhe Arão como sumo sacerdote. Ele seria o principal dos sacerdotes. Ele seria a tampa daquela obra, daquele sistema. Tudo terminaria com a decisão de Arão. Todas as coisas podiam ser responsabilidade dos outros, mas ele tinha a palavra final. Ele era um mediador, ele estava entre Deus e aquele povo, e ele fez muito bem isso. Até certo ponto. Dali por diante, eles seriam o povo de Deus, e Deus seria o Deus deles. Meus irmãos, este é o primeiro sumo sacerdote. Arão e sua família. Mas por que, irmãos, que nós precisamos de um sumo sacerdote? Os irmãos já entenderam? Deus é santo. Amém? Nós somos pecadores. Nós estamos sem condições, ou estávamos sem condições de nos achegar a Deus. Mas o texto aos Hebreus nos diz, na segunda parte que nós lemos, eu falei que nós vamos falar aqui, diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Este quem? Jesus. Ora, irmão, se Arão foi um sumo sacerdote, se seus filhos foram depois dele, sucedendo ele como sumo sacerdote, os seus descendentes, se quando Jesus nasceu, estava tudo funcionando ainda, quem era sumo sacerdote quando Jesus foi para a cruz? Caifás? Demonstrando que havia fraqueza no sistema. E o elo fraco do sistema sacerdotal era o quê? Porque ele era feito por pecadores. Ele era exercido por pessoas que morriam. Pessoas que tinham que interceder primeiro por si mesmas. Então, para nós entendermos a nossa necessidade de Jesus, por que nós precisamos de um sacerdote como este? Nós precisamos entender a fraqueza de Arão. A Bíblia diz, irmãos, Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, versículo 1 ao 4. Se os irmãos quiserem colocar aí no telão. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é Deus, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O sumo sacerdote, o mediador, escolhido por Deus, não conhecia Deus. Capaz de confundir Deus com um bezerro, obra das suas mãos. Capaz de iludir o povo com um engano. Mas, irmãos, ele estava na cadeira do sumo sacerdote. E não foi a única fraqueza de Arão. Mesmo ele sendo já experiente, depois de alguns anos naquele deserto, a palavra mostra que um dia Miriam chega e influencia ele, a irmã de Moisés.
Moisés casa-se com uma mulher cusita, de uma outra nação. Números 12, de 1 a 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com ela. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Agora, Moisés, que já havia enfrentado a resistência daquele povo, enfrenta a sedição do seu próprio irmão, sumo sacerdote. Se no primeiro caso, irmãos, Arão escutou o povo, foi influenciado pelo povo, sentiu o peso do seu cargo e preferiu ouvir as pessoas, agora ele ouve a sua irmã, ele escuta a sua irmã e se levanta contra Moisés, e Deus julga ele por isso. Mas tem um outro problema. Moisés e Arão falham na sua missão. Naquele momento de tocar na rocha, Moisés não obedece a Deus, e por algum motivo Arão também não. E o Senhor diz que eles não vão entrar na terra. Em Números 38 e 39. Estou falando difícil, irmãos. Os irmãos já sabem alguns, né? Estou fazendo tratamento, estou falando difícil aqui, mas está ruim, viu? Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme ao mandato do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. Por que você precisa de um sumo sacerdote da qualidade de Jesus? É isso que o autor aos Hebreus, irmãos, fala para nós. Nós temos um homem aqui escolhido por Deus, mas um homem fraco. Um homem que não conhecia Deus perfeitamente. Um homem que tinha pecados. Mas voltemos agora à carta aos Hebreus, por favor, capítulo 7. Você tem um mediador, amém? Nós só estamos aqui, irmãos, adorando a Deus e em comunhão com Ele, porque nós estamos cobertos pela intercessão de Jesus. De um sumo sacerdote que ocupou uma cadeira vazia. De um sistema que já não funcionava mais. Mas, irmãos, tudo isso estava na mente de Deus. Deus queria colocar para nós, nos dar o seu Filho, como este mediador. Olha a diferença de Jesus. Com efeito, verso 26, nos convinha um sumo sacerdote como este. Como ele é, irmãos? Leiam comigo. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus viveu aqui entre pecadores, mas ele não foi contaminado pelo pecado. Ele era um homem, mas também era um cordeiro. Ele veio da parte do Pai para que nós pudéssemos conhecer como Deus é, porque Ele revela o próprio Deus. Quando você vê Jesus, quando você vê o que Ele faz, o que Ele diz, você está vendo o Pai. Mas Ele também era uma oferta. Ele tinha um propósito, Ele tinha uma missão. Em Jesus está se cumprindo tudo que está escrito naquele sistema sacerdotal. Ele está satisfazendo a vontade do Pai em várias áreas, em vários planos. Jesus é a resposta de Deus para que nós tivéssemos um homem
que nos representasse definitivamente. Depois que você tem Cristo, você não precisa de mais ninguém. Você não precisa mais esperar pelo homem. Você não precisa mais. A palavra do Senhor fala para nós que nós devemos orar uns pelos outros. A palavra do Senhor diz que nós devemos cuidar uns dos outros, que nós devemos perdoar uns aos outros, entender as fraquezas uns dos outros. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que nós estamos realizados em Cristo, porque Ele cuida de tudo isso para nós. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, Ele ocupa este lugar, onde Ele entende os pecadores. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 8. Olha como precisamos deste sacerdote, não de outro. Ora, 4:8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o exemplo de desobediência. Jesus é aquele que vai nos levar para o lugar de descanso. Jesus é aquele que não vai ficar pelo caminho. É aquele que já entrou no lugar de descanso para onde Ele está levando você. Olha, quando a gente pensa no Senhor, o nosso coração tem que se alegrar muito, porque nós estamos falando de coisas que já estão realizadas em Deus. Nós só estamos aqui, irmãos, cumprindo a parte que nos cabe. Mas tudo que Jesus tinha que conquistar para nós, Ele já conquistou. Tudo que Ele devia fazer, Ele já fez. E Josué não conseguiu dar descanso a Israel, mas Jesus consegue e vai nos dar descanso celestial. Na sua presença estaremos para sempre com o Pai. Podemos seguir Jesus, podemos andar pelo deserto com Jesus, podemos acompanhar Jesus, e Ele não vai falhar em nos colocar no descanso de Deus. Deus quer que nós descansemos também das nossas obras, quer que nós descansemos do fardo. Por isso Ele nos deu um sumo sacerdote como este, o único capaz de fazer isso, o único capaz de nos levar para o céu. Hebreus 5, de 1 a 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Quem, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão? Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Escute bem, irmão. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus sabe o que nós passamos. Ele sabe. Ele mesmo é santo e perfeito. Ele mesmo poderia, com a sua santidade, nos consumir.
Mas olha o plano de Deus, irmãos. Envia Jesus como homem. Ele não tinha pecado. Ele é santo, inculpável, imaculado. Mas ele podia tocar, ele podia conversar, ele podia ouvir, ele podia curar, ele podia abençoar, ele podia estar entre nós. Porque Deus fez dele um de nós. E mesmo sem pecado, ele sofreu na pele o que é ser aperfeiçoado em santidade, em obediência. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele já era santo. No céu, ele já não tinha pecado, era o Filho de Deus. Mas quando ele se torna um de nós, irmãos, ele se torna um bebê, uma criança. Ele passa por todo o processo da vida. Ele sofre todas as tentações que sofremos, de desobedecer aos pais, talvez de tirar algo de alguém, talvez de retribuir com ira, com violência, uma violência sofrida. Jesus passou por tudo isso, irmãos. E é por isso que a palavra de Deus diz que, embora sendo filho, ele foi aperfeiçoado como homem. Por quê? Porque ele passou pelo que nós passamos, mas Deus tinha um propósito: que Jesus pudesse ser o nosso sumo sacerdote definitivo, oferecer ao Pai oração por nós, intercessão por nós, oferecer ao Pai, além da oferta que paga o preço do nosso pecado, que é um dos últimos pontos que eu vou falar aqui. Jesus, ele sabe o que nós passamos. Ele sabe exatamente das tentações que você enfrenta. Pecadores servindo a Deus, mas cobertos pelo sangue de Jesus, cobertos pela graça alcançada nele. Pecadores, comendo daquilo que representa o seu corpo e o seu sangue. Pecadores chamados para o céu, para uma nova vida, para o perdão de Deus, para viver em paz com Deus. Porque tem alguém lá no céu que nos entende e tem misericórdia de nós, que sabe o que é viver neste mundo. E quando ele encontra um coração arrependido, por causa daquilo que ele fez, entenda, irmãos, não é só porque Jesus esteve aqui, mas é porque ele pagou o preço pela sua vida. Se ele não tivesse entregue a sua vida, ter vivido entre nós não seria suficiente. Mas ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Nós estamos limpos, irmãos. Nós podemos ver a Deus. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas ele nos fez santos. Ele nos chama de irrepreensíveis. Nos chama a viver uma vida correta, uma vida reta. E não somente chama, mas ele nos capacita para isso. Esse sumo sacerdote está na nossa vida. Talvez quem está lá fora, irmãos, não tenha ideia disso. Mas você hoje precisa entender, mais uma vez, né? Você já sabe disso. Estamos recordando aqui a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus vive. Ele não está morto. Mas ele vive agora para interceder por nós. Ele sabe exatamente onde você peca. O que quebra a comunhão com Deus? Ele sabe quando você está de pé, quando você está caído, quando você está com dúvidas. Ele sabe que está carregando você até o lugar de descanso. E que essa jornada, muitas das vezes, é difícil. Mas se você estiver disposto a manter a sua aliança com o Senhor, se você estiver disposto a não olhar para trás, estiver disposto a andar com Jesus e permanecer nele, pode ter a certeza, meu querido, você vai entrar na eternidade e vai ser recebido, como Pedro fala,
amplamente. As portas estão abertas. Por quê? Porque Ele é o Salvador que salva de verdade. E Ele faz, Ele termina aquilo que Ele começou. Jesus é sacerdote para sempre. Eu estou terminando. Capítulo 7, versículo 22. Um pouquinho antes do que nós começamos. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles, falando dos sacerdotes humanos, falhos, aqueles são feitos em maior número, feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Será que tem como errar a intercessão de Jesus? Será que tem como falhar a oração de Jesus por você? Por mim? Nós somos o povo lavado e remido pelo sangue deste Cordeiro Santo. Nós somos o povo ministrado por esse sumo sacerdote. Nós nos achegamos a Ele. Fico imaginando, irmãos, como o próprio autor aos Hebreus fala. O povo vinha ano após ano. O próprio sumo sacerdote aguardava a sua oportunidade uma vez no ano para chegar mais pertinho de Deus. Jesus quebrou tudo isso. Ele confirmou toda a lei. O Senhor nos chama nessa noite para descansar neste Redentor, neste Mediador. O Senhor nos chama nessa noite também, irmãos, para consertarmos a nossa vida. Assim como Israel, assim como aquele povo precisava, ainda que aquilo não resolvia o problema do pecado no coração, mas precisavam todo ano levar a sua oferta de sacrifício, de um animal, de animais. Não precisamos mais dessa lei. Mas nós precisamos, irmãos, entregar para Deus o que Ele espera de nós. Sacrifício de louvor. A nossa vida rendida a Ele. Nos achegar até o culto, até a sua presença, onde Ele é o ministrante. Onde Ele está aqui para falar conosco. Chegar humildemente, com o nosso coração quebrantado. Era isso que era exigido do judeu, do israelita. Que ele viesse para a festa, com suas ofertas, seu sacrifício, e um coração quebrantado. E o sumo sacerdote, mediador, pegaria aqueles animais, o sangue, imolaria aqueles animais, pegaria aquele sangue e levaria até a presença de Deus. O sumo sacerdote Jesus, ele oferece o seu próprio sangue, ofereceu o seu próprio sangue. Mas Ele espera de nós que nós venhamos cheios de gratidão, confessemos os nossos pecados, nos arrependamos deles e mudemos de vida e saiamos daqui limpos para a sua glória e para o seu louvor. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que você tem mediador? Um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não espere por mais ninguém. Uma das coisas que eu aprendi bem no começo da minha fé e uma palavra que Deus me deu, um entendimento, vamos dizer assim, é que às vezes, irmãos, muitos ainda estão na igreja como se estivessem buscando algo que ainda não encontraram. Alguém que ainda não acharam. Buscando uma alegria, buscando uma comunhão, buscando um relacionamento, uma oportunidade, uma bênção, seja ela qual for. Mas lembremos, irmãos, que nós estamos aqui por quê? Porque aqui é lugar de adoração, de culto, é o lugar onde o nosso Senhor está presente. É casa de Deus.
nosso grande sumo sacerdote, já é a resposta final e definitiva de Deus para nós. Ele não vai morrer, ele não vai mudar. É ele mesmo, é esse Jesus que nos convém ter em nossa vida como sacerdote. Amém? Quero pedir a você que fique em pé, por favor. Ai de nós, se o Senhor não tivesse poder para perdoar pecados. Ai de nós, se o Senhor não conhecesse o que é ser tentado. Se Ele não se condoesse, se Ele não se compadecesse de pecadores. Como nós poderíamos ir para o céu e estar perto do Deus Santo? Sabe de uma coisa? Você está coberto pelo sangue de Jesus. Mas no dia que nós fomos glorificados, e o pecado original, como o pastor sempre menciona aqui, foi arrancado de nós, irmãos, nós estaremos em perfeita santidade e aptos para habitar para sempre com o Senhor. Isso é obra de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, esta sabedoria nós não tínhamos, Senhor. E às vezes até, conhecendo agora, nós esquecemos muitas vezes. Às vezes esquecemos, Senhor, que não somos o Israel do passado. Não estamos debaixo dos costumes da lei de Moisés, da parte cerimonial. Mas esquecemos que nós somos um povo adorador. Um povo redimido. Um povo purificado por sangue. Um povo alcançado e um povo que vem se dirigir sempre ao nosso sumo sacerdote. Um povo que se direciona até Ele, crendo que Ele não está morto, que Ele é sumo sacerdote para sempre. Ah, Senhor, Ele não está esperando para estar perto de Ti, Ele está assentado ao Teu lado para sempre. Ah, Deus, nós adoramos o Senhor Jesus. Nós agradecemos nesta noite, porque nós não estamos desamparados. E porque, Senhor, a nossa caminhada não é inútil. Mas nós vamos chegar, Senhor, glorificados até a Tua presença. E enquanto isso, Senhor, mesmo sendo pecadores, este sangue perfeito, este sangue eficaz, nos purificará de todos os nossos pecados. Nos limpará para nós podermos servir ao Senhor com justiça e retidão. Perdoa os nossos pecados. Limpa-nos, Senhor. Dá-nos sempre um coração quebrantado. E nos ajuda, Senhor, a nós sermos uma igreja também santa, para a Tua glória. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade, pastor. Palavra maravilhosa. Quantos tem um sumo sacerdote? Quantos tem um Senhor que você pode confiar, que intercede por você? É com essa ousadia que nós entramos na presença dele. É com essa ousadia que nós podemos crer no amanhã. Um sacerdote que se compadece de nós. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, para a glória do Seu nome. Pai, abençoe essa igreja. Abençoe os membros dessa igreja, que essa igreja possa crescer no Senhor, fluir na Tua palavra, crescer, Senhor Deus, em sabedoria e conhecimento. Nós oramos, Pai, crendo no Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus capacite vocês em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada, amém? Lembre-se, você tem um sumo sacerdote que intercede por você. Amém? Estenda suas mãos, eu quero orar em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus.